Os novos integrantes do Conselho Nacional de Comunicação, instituído pela Constituição de 88, que ficou 6 anos sem funcionar, acabam de ser indicados e nomeados. O Conselho opina sobre a propaganda de tabaco, bebidas alcoólicas, avalia a programação das emissoras de rádio e televisão e sobre a política de concessões. A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, que integra a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade de Expressão, e o vice-presidente do Conselho, jornalista Fernando César Mesquita, estão aqui com a gente, participam desta edição do Comitê de Imprensa. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Queria, antes de mais nada, agradecer a gentileza de estarem aqui com a gente. A minha pergunta inicial é, por que ficou 6 anos sem funcionar? Existe alguma razão para isso, deputada Erundina? Olha, eu quero saudar você, Paulo José, ao nosso vice-presidente do Conselho, o jornalista Fernando Mesquita, os telespectadores, os internautas, e cumprimentar, né, o programa, iniciando sobre um tema importante, atual e de muita expectativa por parte da sociedade. Eu também entrei aqui na casa em 1999. Naquela ocasião, o Conselho ainda não havia sido instalado, nem sequer os seus membros tinham sido eleitos. A Constituição de 88 criou, pelo artigo 224, do capítulo 5º, previa sua instalação, sua eleição, a sua regulamentação imediata. Ela só se deu em 91, com aquela lei 8389. Já no Collor, né? Exatamente, em 91. Esse projeto de lei, que regulamentou o artigo 224, previa que a eleição dos membros e a instalação do Conselho deveria se dar em 2 meses e em 1 mês ser instalado. Isso não se cumpriu. E aí eu cheguei aqui em 99 e a primeira coisa que eu fiz foi provocar o então presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, solicitando que ele encaminhasse providências no sentido de cumprir a Constituição, de cumprir a Lei 8389, e isso só se deu em 2002. Eu fiquei aquele tempo inteiro como membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, de uma certa forma pressionando, promovendo audiências públicas, solicitando a presença de representantes do Senado e da Câmara, já que se trata de uma competência do Congresso para discutir essa questão. O fato é que se levou 11 anos para que o primeiro conselho fosse eleito e fosse instalado. Isso se deu em 2002. E por que ficou 2002. 6 anos parado? Bom, e a partir daí, só houve 2 gestões de 2 anos, 2002 a 2004, e 2004 a 2006. Em 2006, o Conselho caducou, o Congresso não se reuniu para eleger um novo Conselho e ficamos 6 anos aguardando o funcionamento do único mecanismo de representação da sociedade civil junto ao Congresso para tratar de uma questão estratégica, como é a questão da política de comunicação social no Brasil. Fernando, tem alguma explicação para essa paralisação durante 6 anos? Eu não entendo. Mais do que uma legislatura. Eu não entendo por quê. A única coisa que eu posso dizer é que quando o Conselho foi criado pela Constituição, depois regulamentado, depois quando funcionou, eu não tinha nenhuma participação porque eu estava muito envolvido com a criação do sistema de comunicação do Senado, que foi muito trabalhoso, que gerou Câmara, Justiça, etc. Então, não me envolvia. Agora, quando o presidente Sarney foi reeleito, eu comecei a acompanhar as reclamações de vários setores da sociedade pedindo a instalação do Conselho, porque eu acho extremamente, realmente importante que se faça funcionar e que ele cumpra o seu papel. Então, eu comecei a conversar com o presidente. Presidente, a imprensa, as pessoas, os fóruns estão pedindo o Conselho. Ele falou, olha, o problema é o seguinte, eu vou pedir às pessoas as instituições que mandem os nomes das pessoas que querem que sejam seus representantes. E foi expedido, então, um ofício da Cláudia Lira pedindo os nomes das pessoas. Claro que vieram muitas solicitações, muitas indicações, e começou, então, o problema de quem indicar, porque havia realmente uma grande disputa. Até que, finalmente, depois de muitas negociações entre o presidente Sarney e o presidente da Câmara, Marco Maia, se chegou a uma chapa. Aí, depois retroagiu. Não é bem assim, não é bem assim. Eu
eu compreendo as dificuldades que ambos tinham, porque isso é um assunto que interessa a sociedade e que também interessa aquelas pessoas que detêm o poder da comunicação e aqueles que querem acompanhar o trabalho do Conselho com a sua representação, que o Conselho é integrado por pessoas que realmente deveriam ou representam radialistas, empresas de jornal, até um engenheiro com notório conhecimento em comunicação. Então, é um plantel interessante. E depois de muitas e muitas negociações, ia para a sessão do Congresso, não dava para votar, até que um dia realmente foi votado. Mas não foi fácil fazer essa operação, porque não era uma coisa do agrado de todos. Não foi falta de vontade. Deputada Erundina, a montagem do Conselho, a chapa, vamos chamar assim, a composição lhe agrada? Olha, eu queria, até com todo respeito à posição do jornalista, vice-presidente do Conselho hoje, eu discordo de que tenha sido um método democrático. Ficou no âmbito, se muito, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, e os outros membros do Congresso não foram ouvidos. Por exemplo, a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação, que é essa que eu coordeno, ela é constituída de 188 parlamentares e 104 entidades nacionais da sociedade civil que militam na questão das comunicações. Em dezembro, aliás, em fevereiro deste ano, nós encaminhamos uma lista de nomes por indicação dessas 104 entidades nacionais, apresentando um certo número de pessoas credenciadas, com experiência, com uma tradição de luta em torno dessa questão, e não recebemos nem a confirmação do recebimento dessas indicações, e de repente nós soubemos, com grande surpresa e perplexidade, que numa última sessão do Congresso, às vésperas do recesso parlamentar desse último ano, dessa última sessão legislativa, numa matéria que não estava pautada, a pauta era a Lei de Diretrizes Orçamentárias, então incluíram uma extra pauta, a eleição dos membros do Conselho. Estava esvaziada, porque havia um acordo entre as lideranças de aprovar, dia seguinte já era o recesso, e, portanto, numa sessão esvaziada, absolutamente, a grande maioria dos parlamentares ausentes, no dia seguinte sai a notícia de que o Conselho já havia sido eleito e o seu presidente e o seu vice-presidente já também escolhidos para dirigir por 2 anos, que é o período de vigência do mandato. E isso causou uma enorme perplexidade, uma insatisfação muito grande, sem entrar no mérito se os nomes que estavam lá seriam aqueles que a sociedade civil estaria validando, creditando e legitimando, mas com certeza o método não foi o mais democrático. E isso cria uma dificuldade no relacionamento do Conselho com a sociedade civil, a meu ver, a menos que a gente construa essa relação da melhor forma possível e que é a intenção nossa. Inclusive, aproveito aqui a presença do vice-presidente do Conselho para que a gente estabeleça um pacto de convivência de tal forma que a sociedade civil, não só aqueles membros, 13 membros que estão lá, os 5 membros, porque da sociedade civil são 5 membros apenas, além dos outros que representam vários segmentos das categorias ligadas a essa questão, para que a gente tenha uma convivência e tenha um trabalho mais plural, mais amplo, mais participativo, que é da própria natureza desse Conselho, que é um espaço de representação também da sociedade civil. Fernando, na composição de qualquer órgão colegiado como esse, há sempre duas formas de escolha. A primeira é técnica, a segunda é política. Quem pesou mais nisso daí? Foi um critério técnico ou um critério político? Eu entendo que foi um critério da conveniência de se fazer o Conselho. Eu só queria ponderar uma coisa, deputado. Que eu conversei com a Cláudia Lira, que é secretária-geral da mesa do Senado, a quem está afeta a direção, a organização do Conselho, e eu perguntei, Cláudia, o fórum mandou nomes para cá, ela falou, Fernando,
se mandou, nós não recebemos. Eu tenho ofício, inclusive, protocolado, olha aqui, ofício da Frente Parlamentar, então até que eu gostaria de ver, porque realmente eu vou mostrar para a Cláudia. Está protocolado, inclusive. Olha, então, porque realmente... Isso em fevereiro de 2011. Então, certamente, isso aí, inclusive tem um aqui que está aqui, né, o Celso... O único, é o único. Celso Schroeder. É o único. Então, assim, não, a Cláudia Lira me disse que não... pela FENAGE, né, jornalista. Então, assim, mas eu acho que, deputada, eu sou uma pessoa que acredita na boa vontade, acredita na seriedade das coisas quando as pessoas querem fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Eu acredito na sua seriedade, na sua competência, quem sou eu para dizer. Eu acho o seguinte, que o Conselho está criado, seja qual for o método que a gente discorde ou aceite, ele está criado. Eu acho que nós podemos estabelecer uma cooperação com o Fórum. Eu queria que se instalasse o Conselho. Confesso, senhora, eu queria que se instalasse o Conselho. Eu acho que o Conselho tem um papel muito importante nesse momento. A senhora sabe disso. Nós estamos... Não só nesse momento, o senhor me desculpa, mas, por exemplo, esses 6 anos que ele ficou paralisado, sabe o que deixou dele opinar? Sobre, por exemplo, o método digital que o Brasil adotou. Ele não foi ouvido porque ele não estava funcionando. Ele não gerou um debate enorme na época. Por exemplo, ele não participou da construção da primeira conferência de comunicação do país, que foi um sucesso, né, com mais de 1.600 delegados, depois de um debate do país inteiro, e que produziu propostas, ideias avançadas, que serviu, inclusive, de base para que o governo Lula, no final de sua gestão, através do ministro Franklin Martins, começasse a esboçar uma proposta de um novo marco regulatório das comunicações, feitos através desse processo participativo com a sociedade. Sabe o que mais esse Conselho está deixando de cumprir as suas prerrogativas? Por exemplo, consta, quando se criou a empresa Brasil de Comunicação, e tem o Conselho Curador, a lei prevê que o relatório do Conselho Curador deve ser submetido ao Conselho de Comunicação Social. O Conselho não existia. Não existia. Você percebe que não foi uma coisa indiferente dele não ter existido. Não é só em 6 anos. Esses anos todos que se protelou, não estou dizendo que a culpa é disso ou daquele, mas de qualquer forma, nós estamos a dever à cidadania brasileira, à democracia brasileira, o funcionamento de um único mecanismo de representação. Mas então, em resposta da deputada Luísa Erundina, só para a gente avançar, Fernando, não, o que eu quero dizer para ela, tempo de correr atrás do lucro, não do prejuízo, mas do lucro. Nós podemos agora, nós não podemos fazer nada com o que deixou de ser feito. Aconteceu, por mim, esse conselho estava instalado há muito tempo, mas eu não sou o dono da vontade política. Nem eu estou cobrando do senhor, não. Eu sei, deputada. Eu quero dizer o seguinte, é que eu acho, já que está criado o conselho, nós podemos estabelecer uma cooperação com o Fórum, porque eu acredito que as pessoas que estão no conselho são pessoas que têm uma proposta de fazer o conselho funcionar. Claro que elas estão ali representando cada um segmento, um estamento da sociedade. Mas eu acredito que o interesse maior é a liberdade de imprensa, é aproveitar a experiência do Conselho, aproveitar a experiência de cada um. Eu defendo até eu sou contra a liberdade. Dá para a gente começar a pensar em avançar na definição de um marco legal? Não, eu sou contra qualquer restrição à liberdade de imprensa. Eu sou contra qualquer restrição à liberdade de imprensa. Eu sou jornalista desde 15 anos de idade, tenho 73 anos. Eu, a vida toda, estive ligado em comunicação, em liberdade, fazendo as coisas acontecer. Isso é um princípio basilar, né? Então, isso ninguém questiona. Eu acho que é uma coisa que tem que se discutir. Eu acho que nós, no Conselho, estamos ainda preparando, eu até já falei com o Dom Orani, que é o presidente, eleito, eu propus a ele que nós fizéssemos um site do Conselho, onde nós vamos colocar na internet, onde a sociedade e as instituições vão apresentar propostas, vão apresentar sugestões, vamos ter ali um fórum. Nós já estamos trabalhando lá no Senado com esse site que nós vamos apresentar o projeto. E nós vamos começar a trabalhar e a discutir efetivamente. Agora, deputado. eu queria perguntar aos dois o seguinte, na opinião de vocês, o que deveria ser discutido inicialmente? Qual é se os dois tivessem o poder de dizer, vamos começar a discussão, começa por onde? Olha, já tem uma discussão acontecendo no país inteiro
no âmbito do governo, no âmbito das entidades da sociedade civil, sobre a construção de um novo marco regulatório. Porque o Código Brasileiro de Telecomunicação completou 50 anos este ano, completa 50 anos este ano, agora em outubro, 1962. 1962. Portanto, nós estamos na era digital, com essa revolução tecnológica que o senhor César Mesquita está muita oportunidade de colocando. Nós estamos com uma legislação analógica na era digital. Anos. Não, e não só isso, quer dizer, um verdadeiro arsenal de normas e de procedimentos e de leis e de determinações formais, legais, institucionais, absolutamente desencontradas entre si. Você pega o Código, pega a Lei Geral das Telecomunicações de 97 e você pega o artigo 5º da Constituição, que está intocada no seu 224, que criou o Conselho, com essa precariedade, os demais artigos do artigo 5º da Constituição não foi regulamentado, que são todos os dispositivos. Por exemplo, regulamentar os artigos do capítulo 5º da Constituição, que trata da comunicação social, já seria um enorme passo. Quer dizer, começar a discutir aqui no Congresso um novo marco regulatório para as comunicações, com base naquilo que já se acumulou nas conferências estaduais, na Conferência Nacional, no âmbito dos 2 governos que passaram e do atual que continua esse debate, eu acho que já teria uma pauta de uma importância estratégica para o Conselho, junto, evidentemente, com esses mecanismos do Poder Legislativo, que a sociedade seria muito bem atendida se isso fosse um aspecto que foi enterrado, por exemplo, foi a regionalização nós temos aí está no Senado o projeto. As comissões temáticas, né? Atenção, 6 comissões temáticas. Eu queria fazer uma ponderação à deputada Erundina, que eu respeito muito. É o seguinte, eu vou propor na primeira reunião do Conselho, que é no dia 3 de fevereiro, se a deputada concorda, eu vou propor que o fórum seja convidado a expor os seus pontos de vista ao Conselho. Viu, senhor César? Inclusive, ajudar a estabelecer a pauta. Nós estamos para nos reunir brevemente com a coordenação da frente e um dos pontos de pauta principal é exatamente tratar da relação com o novo Conselho. Primeiro, eu quero saudar a instalação, a nomeação dos novos membros. Estamos otimistas de, a partir de agora, a gente ter realmente esse instrumento, né, em pleno funcionamento. E uma das coisas que nós íamos propor era uma audiência pública da frente com o Conselho, para exatamente a gente dirimir essas divergências, essas dificuldades de entendimento e estabelecer um modus vivendi, onde a gente azeitar possa, as engrenagens. E para a gente colaborar um com o outro. Não nos interessa, né, estabelecer divisões entre nós, ao contrário. O que nosso papel é a sociedade. A sociedade. É o país, são as pessoas, né? São os cidadãos que estão recebendo a comunicação, estão recebendo o produto da comunicação. Sem dúvida. Então, eu acredito que essa cooperação, ela vai se estabelecer. Eu tenho certeza que a maioria, a totalidade dos integrantes do Conselho, essa maioria, ela quer um diálogo, porque nós queremos trabalhar. Então, eu acho que nós podemos, deputada, fazer um trabalho conjunto em benefício do país, da sociedade. Eu tenho ouvido muitas propostas esdrúxulas e eu nem discuto algumas coisas que eu tenho ouvido aí. Ah, não, vamos acabar com a propaganda, proibir propaganda para criança não pode ver propaganda. Tem coisa assim meio, eu acho que você tem que regulamentar, definir os limites, fazer os parâmetros, mas tem muita coisa aí, eu acho que nós temos que ter ali o Conselho e o Fórum, são filtros da sociedade. Esses filtros é que vão estabelecer pelo diálogo, pela informação, pelo conhecimento, pela boa vontade, uma forma de nós servirmos ao nosso propósito. Deputada Luísa Erundina, um dos temas mais sensíveis e com certeza um dos temas que vão tomar grande parte do tempo do Conselho, eu acredito, seja a questão da política de concessões. Até porque com a digitalização, esse mundo mudou radicalmente. Claro. Como é que a senhora acha que essa questão pode ser encaminhada para a gente começar a discutir o assunto? Já tem. Qual é o primeiro pontapé? Já tem discussão, por exemplo, no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Eu atuo lá há 13 anos, desde que eu vim para o Congresso. Já tem muito acúmulo sobre isso. O ato normativo número 1, que é o que está em vigência lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, já melhorou muito os procedimentos, as normas, no âmbito daquela comissão, por onde passam também os processos de concessão e de outorga. Mas temos que rever, por exemplo, os prazos de concessão. 15 anos para a TV é muito tempo.
10 anos para a rádio também é muito tempo. Quer dizer, rever essas regras, né? Por exemplo, subconcessão. Nós temos que acabar com subconcessão, que é ilegal, é inconstitucional. A subconcessão de alguém que detém, né, a outorga e repassa para terceiros, vendendo espaço aleatoriamente, sem que isso conste do contrato de concessão, sem que isso seja submetida, essa subconcessão, ao órgão, à autoridade concedente, que é o Ministério das Comunicações. Portanto, tem muitas irregularidades. Quer dizer, se o Conselho, junto com o Congresso, as duas casas, começassem tentando corrigir essas distorções que são ilegais, são inconstitucionais, são antidemocráticas, né, e que produz, por exemplo, o oligopólio, se não o monopólio, por exemplo. Acabar com o monopólio e o oligopólio, que consta de um dos artigos do capítulo 15 da Constituição, a proibição do oligopólio e oligopólio, e tem aí o monopólio e oligopólio. E nós temos existindo, já, em anexo a isso, a gente tem também o problema da propriedade cruzada, ou seja, uma mesma empresa dominar a rádio, televisão, jornal, revista, site de internet, etc. O Conselho pode enfrentar essas questões, Fernando? O Conselho pode enfrentar e deve enfrentar. O que acontece é que nós não podemos garantir que nós vamos ser vitoriosos na nossa tese, mas nós vamos defender. Mas nós vamos mostrar à sociedade quais são os problemas. Agora, a deputada sabe muito bem que o Conselho tem os representantes das empresas de comunicação, das empresas jornalísticas, né? É uma questão, até um democrático isso, eles vão defender os pontos de vista dele, e eles têm posições muito radicais em relação a isso. Então, eu acho que a discussão é fundamental, porque você vai abrir para a sociedade questões que ela precisa tomar conhecimento, e isso vai nos ajudar a fortalecer os nossos pontos de vista, né? Agora, não vai ser fácil, ela sabe disso. Claro, é uma questão política também. É uma questão de você vai ter um contraditório grande, você vai ter argumentos poderosos. Além de argumentos poderosos, você vai ter outras coisas poderosas que vão tentar... Até porque, as forças, todas as forças. Vice-presidente, até por isso, se o Conselho atuar, como o senhor está realmente sinalizando nessa direção, de forma transparente, participativa, ampla, discutindo com quem queira discutir no âmbito da sociedade, vai criando condições para se aprovar determinadas coisas. Sabe uma outra coisa que precisa ser enfrentada também pelo Conselho e por nós do Congresso? É a questão de concessão para detentor de cargo público e de mandatos parlamentares. Isso é proibido pela Constituição. O artigo 54 da Constituição proíbe, né, a concessão outorga para detentor de cargo público, tanto mandatos legislativos, como mandatos executivos e como funções públicas. O detentor de cargo público, função pública de mandatos públicos e populares, não poderiam, nos termos da Constituição, do artigo 54, serem concessionários de rádio e TV. E, no entanto, isso existe de forma absolutamente impune. Um cipoal de assuntos aí, se a gente começa a falar aqui, a gente não para nunca. Então. Me lembra, por exemplo, também a questão das concessões para confissões religiosas. Exato. E as subconcessões, em geral, são para isso. Isso aí já deu um problema no Conselho Curador da EBC, foi um sério problema, né, que fizeram uma negociação, mas essa é uma questão complicada. Agora, como eu disse a deputada Erundina, o que nós temos são duas coisas fundamentais. Nós temos que ganhar tempo e recuperar o tempo perdido. Nós temos que fazer isso como? Um debate sobre quais são as questões prioritárias. Porque tem que ter uma pauta. Tem que ter uma pauta onde nós vamos, com um método racional, vamos levantar essas questões e discuti-las. Né? Eu acho que isso é imprescindível. Acho que a primeira coisa vai ser a aprovação de um regimento. Exatamente. Nós temos que ter. Tem um regimento, mas o regimento acho que ele não prevê isso, essa questão desses detalhes. Desses detalhes. Nós vamos examinar esse regimento e ver como é. Porque você pode colocar um debate de um assunto relevante e tem um relator e ele pode passar de perpétuo lei sem apresentar. Agora eu queria só indagar de vocês dois, qual é o poder desse conselho? Ele é só consultivo ou ele pode, por exemplo, interferir diretamente numa questão? Lamentavelmente não. Quando da Constituição de 88, os constituintes tinham uma proposta de um conselho, como tem em outros países,
deliberativo por onde as concessões passariam, né, por uma série de prerrogativas que hoje ficam apenas no âmbito do executivo e do legislativo, pudesse estar sendo compartilhado por esse organismo. Lamentavelmente, ele saiu mitigado em suas prerrogativas. Ele não tem poder deliberativo, ele tem poder consultivo, de assessoramento, né, de aconselhamento. Isso, né, Mas ainda assim, um conselho com essa representatividade, ele tem um peso político muito grande, né? Ele faz recomendações, né, deputado? Claro, ele faz recomendações. E ele tem um peso político porque ele é eleito pelo Congresso. Ele teve, seja qual for a forma como ele foi feito, mas ele foi eleito oficialmente. Ele é um órgão do Congresso, eleito pelo Congresso Nacional. E tem uma decisão, uma recomendação do Congresso, do Conselho, ela certamente será ouvida, será levada em consideração. Não quer dizer que vão aprovar tudo. Isso é um instrumento importante para que possa se fazer uma melhoria na forma de tomar decisões. Inclusive, há projetos de lei tramitando na Casa, sobretudo nas comissões de ciência e tecnologia, propondo uma revisão do próprio Conselho, seja nas suas prerrogativas, seja na sua composição, seja na sua forma de funcionamento. Portanto, como é um órgão já há bastante tempo criado, e essa revolução tecnológica que o jornalista aqui colocava com muita precisão, é preciso rever todos esses instrumentos normativos, legais. E o Conselho, e eu recomendaria ao nosso vice-presidente, se me permite, de resgatar aquilo que as duas gestões do Conselho produziram estudos muito interessantes. Então, isso rádio, é um patrimônio. Foi até uma sugestão do senador Pedro Simões, estudo sobre a situação de rádio. É muito interessante. Nós estamos resgatando isso, nós estamos fazendo o levantamento de todos os estudos e também de todos os projetos de lei relacionados com comunicação social que estão tramitando nas duas casas. Só para terminar, por gentileza, eu queria então pedir ao vice-presidente que informasse a assessora lá que nós estamos com o protocolo assinado pelo próprio setor a respeito desse encaminhamento. Eu vou encaminhar, Cláudia. E segundo, que a gente quer manter esse diálogo e essa possibilidade de, vez por outra, a frente parlamentar e o Conselho se encontrarem para Eu vou propor na primeira reunião do Conselho que nós façamos na segunda reunião, porque agora essa primeira só para... façamos esse diálogo com o fórum. Nós nos colocamos inteiramente à disposição, viu? Deputada Luísa Arundina, jornalista Fernando César Mesquita, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no Comitê de Imprensa. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.